Fala pessoal, bora analisar a derrota do Brasil por 1-0 para a Bolívia. O que dá pra gente tirar de positivo e de negativo nesse jogo, se é que dá pra gente analisar muita coisa, quem foi bem ou quem foi mal e o que significa essa ser a pior campanha da história da seleção brasileira nas eliminatórias. E também eu vou explicar por que eu acho que os testes que o Ancelotti fez nessa partida não podem ser levados muito em consideração. Tudo isso depois da vinheta. Primeiro, pedir desculpa a você que é inscrito aqui no canal. Realmente eu falhei nos últimos dias em termos de volumes de vídeo, tive alguns problemas pessoais e não consegui abordar tantas coisas aqui no canal quanto eu gostaria, como as novas convocações, enfim, vou tentar melhorar isso nos próximos dias. Falando sobre a escalação do Ancelotti para o jogo, eu particularmente não gostei muito de tantas mudanças assim. Eu acho que sim, era um jogo para se fazer testes, acho que você tinha que dar rodagem a alguns jogadores, como o Andrei, como o Caio Henrique, mas eu não teria mudado tanto assim, porque você já tinha um fator de jogar fora de casa, numa altitude, alguns jogadores que precisam de sequência. Por exemplo, as minhas mudanças em relação à escalação seriam: eu teria mantido o Gabriel no lugar do Fabrício Bruno, o Gabriel Magalhães, não teria tirado o Rafinha e o Estevão. No mínimo esses três eu teria mantido para dar um pouco mais de casca, de entrosamento. O Estevão, por exemplo, é um cara que ainda precisa de mais rodagem. O Gabriel poderia ser utilizado pela primeira vez com o Alex Ribeiro, é uma zaga super possível de acontecer, e é bom que você testaria também o Alex pelo lado direito. Mas assim, ok, acho que era um jogo para fazer testes mesmo, Brasil já classificado, e realmente ele não mudou somente os jogadores, ele mudou também o esquema tático. Saiu de um 4-2-3-1 ou um 4-4-2, depende da forma que você vê no último jogo. Acho que foi mais um 4-2-3-1 na última partida contra o Chile, para um 4-3-3 dessa vez, né? Com o Lino aberto pela esquerda, o Luiz Henrique pela direita, Richarlison de centroavante e Paquetá e Bruno praticamente alinhados assim um pouco à frente do Andrei. Mas assim, pelo menos ninguém na seleção brasileira vai poder reclamar de falta de oportunidade. Se não me engano, o único jogador que não foi utilizado tirando os goleiros foi o Andréas Pereira, que chegou por último. Então nem é um cara que já estava no grupo. Falando sobre o jogo agora, vi muita gente citando que nas transmissões os narradores e comentaristas destacaram muito o fato de como a altitude estava pesando para os jogadores. Eu acho que assim, beleza, talvez ficou um pouco repetitivo, mas é inevitável a gente cravar que isso afetou. Era só você ver a atitude dos jogadores, o quanto eles estavam evitando dar alguns piques, não estavam conduzindo a bola. Por exemplo, o Luiz Henrique, que é um cara de partir para cima o tempo inteiro, várias vezes que ele pegou a bola no campo de defesa, ao invés de tentar puxar um contra-ataque, ele recuava. O Samuel Lino tem um lance que lançam ele, se não me engano é o Paquetá, ele nem tenta chegar na bola porque falta fôlego. O Richarlison com um pique de 30 metros, puxando o ar. Então, por isso, eu acho que qualquer análise coletiva e individual foi muito impactada. Foi muito, mas assim, a Bolívia, a maioria dos pontos que ela conquistou nas eliminatórias foi dentro de casa. Altitude de 4.000 metros, é o lugar que você mais tem altitude no futebol mundial. Então, eu acho que é inegável, é desumano a gente desconsiderar isso. Não vou entrar no mérito se a Conmebol deveria interferir nisso ou não, porque eu acho que já é outro âmbito de discussão, mas, ao meu ver, não tem como a gente não levar isso em consideração, e eu vou levar ao falar de alguns jogadores, mas acho que dá pra gente observar, sim, algumas coisas. Por exemplo, o Brasil teve uma postura muito diferente em relação ao Chile, e aí que tá, não se sabe exatamente se foi por questão de altitude, se foi estratégia de jogo mesmo, mas, por exemplo, tava marcando diferente. Eu acho que esses pequenos testes que são coisas pra gente levar em consideração. O Brasil tentou marcar em 4-1-4-1, acho que até protegeu bem ali a defesa por dentro, pelo menos, né? Em determinados momentos eu achei que os laterais fecharam muito e deixaram as pontas muito abertas, mas mais uma vez pode ter sido uma estratégia para não ter que ficar correndo o tempo inteiro para trás, né? Acho que o Brasil deu muito espaço pelo lado esquerdo da defesa, a Bolívia chegou muitas vezes por ali no começo do jogo, mas foi um teste, assim, em termos de estilo de jogo. O Brasil teve menos a posse do que contra o Chile, apostou mais em transições, tentava sair em velocidade. O Bruno e o Paquetá eram alguns dos jogadores que mais tentavam participar
mas muitas vezes sem sucesso. Eu vou chegar na análise individual depois do que eu falar de forma mais coletiva. O Alisson começa fazendo uma defesa logo aos 6 minutos e um chute de longe, mas você vê a Bolívia chegando mais nos primeiros 10 minutos, o Brasil não conseguia sair jogando de forma alguma, foi conseguir ter um pouco mais a bola a partir dos 12 minutos mais ou menos, e em termos ofensivos, acho que a diferença era que, por exemplo, você não tinha um lateral direito tão espetado quanto foi o Wesley, e o Luiz era muito mais ponta do que meia, assim, por exemplo, diferente do Estevão. O Estevão já centralizava um pouquinho mais, o Luiz ficou muito na ponta. Então, assim, o Ancelotti tentou fazer alguns testes, ele tentou mudar a formação, tentou mudar as características dos jogadores, e eu acho que esse jogo era para isso mesmo. Aos 16, o Alisson faz outra defesa, a Bolívia arriscando muito, chegando pela ponta, chegando por dentro. Acho que o Brasil não conseguia, assim, controlar muito o jogo até os 20, vai. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, começa a cadenciar um pouco e fica um jogo muito devagar, assim, né? Toque de lado, volta, toda hora que o Brasil perdia a bola, alguém caía, alguém tentava ali recuperar um pouco do fôlego para o time sair jogando. O Richarlison, aquele lance que eu falei, que ele dá o pique e fica cansado, é ali para os 37 minutos, depois tem uma jogada do Luiz Henrique também pela ponta direita aos 39, aí o Brasil recua novamente no finalzinho do primeiro tempo e o Bruno faz o pênalti, que ao meu ver não tem muita discussão, ele tenta dar o primeiro bote, não acerta, aí o jogador passa um pouco da linha de corpo dele, ele deixa o pé novamente e derruba o jogador da Bolívia. Para mim não tem muita discussão, e o Alisson fez o que pôde na cobrança de pênalti, mas a Bolívia abriu 1-0, acho que ali não tinha muito, ele acerta o canto, ele pula na medida certa, faltou um pouco de sorte. Vou chegar lá no Alisson, que eu vi que gerou um pouco de debate assim, nas redes sociais, tanto o pênalti quanto a atuação dele, quanto a titularidade dele, eu vou falar sobre isso também no vídeo. O panorama no segundo tempo não muda muito, e aí eu acho que o Ancelotti erra em não fazer alterações no intervalo, porque claramente alguns jogadores estavam muito cansados, o Samuel Lino, não cansados, mas não estavam aguentando o ritmo, caso do Samuel Lino, do Luiz Henrique, e depois ele até faz essa alteração, né? Uma coisa que ele modifica é que ao invés de o Brasil marcar muito baixo, ele sobe muito o bloco de marcação no início do segundo tempo, não sei se a estratégia era correr menos, né? Mas acho que não deu muito certo, a Bolívia, por mais que não tivesse muita qualidade, sempre conseguia. O Brasil estava um pouco espaçado demais, essa marcação sob pressão não funcionou muito bem, mas mais uma vez, o quanto não funcionou por questão tática e quanto não funcionou por cansaço dos jogadores, né, de não conseguir dar piques muito longos. Mas enfim, lá por volta dos 15 minutos, se não me engano, ou talvez um pouco menos, entram Marquinhos, João Pedro, Rafinha, Estevão, saem Vitinho, Richarlison, Luiz Henrique e Samuel Lino. Eu vi algumas pessoas também falando, o Marquinhos sendo testado na lateral direita. Cara, eu acho que não, nesse caso especificamente não foi isso. O Ancelotti já mostrou que gosta de um lateral um pouco mais defensivo, por exemplo, quando utilizou o Beraldo por ali, mas eu acho que a entrada do Marquinhos na lateral direita é porque o Vitinho estava cansado e a única opção que tinha era mesmo o Marquinhos. E as outras três na frente eram naturais, porque o trio de ataque realmente já não estava, em termos de fôlego, não estava muito bem. A seleção recupera um pouco do respiro, consegue envolver um pouco mais, mas ainda assim, muitos erros individuais, assim, né, de passe, de condução, e às vezes num contra-ataque faltava fôlego. Então, por mais que o Brasil melhorou um pouquinho ali na segunda metade do segundo tempo, não foi nada demais. Depois o Jean Lucas entra aos 27, o Bruno faz esse primeiro volante. O Brasil, para mim, sinceramente, não vi mudança de panorama nenhum. Acho que no segundo tempo foi até um pouquinho melhor do que o primeiro, apesar que no primeiro ali, no finalzinho do primeiro, tem um pouco de pressão ali do Brasil, mas no segundo é troca de passe, muito passes laterais, não consegue chegar, não consegue ameaçar a Bolívia. Eu não lembro uma defesa assim do goleiro boliviano. Assim, foi uma partida muito abaixo da seleção, não dá pra negar isso. E aos 40, o Alisson ainda faz uma defesaça numa cabeçada do jogador boliviano. Pra mim, nossa, espetacular a defesa dele. E aí, aproveitando o gancho, primeiro, só acabar aqui a análise coletiva, né? Não dá pra gente levar muito em consideração, cara, de verdade, assim, pra mim não muda o status da seleção de forma alguma. Primeiro, porque a gente tava com jogadores que nunca jogaram juntos, né? E longe de ser o time titular. Longe, assim, dos jogadores que atuaram ontem, eu acho que os únicos que têm condição de ser titular, mesmo assim, da seleção na Copa do Mundo, com mais possibilidades, são o Alex Ribeiro, talvez, assim, porque a gente tem Marquinhos, Bremer, Militão, Gabriel, então, e olhe lá, Bruno, Paquetá, talvez, se melhorar muito,
só, assim, acho que o Richarlison precisaria evoluir muito, o Luiz tá ganhando minutagem, mas enfim, era um time muito diferente daquilo que a gente vai ter nas próximas data FIFAs, na Copa do Mundo, e ainda tem essa questão da altitude, que ao meu ver, faz com que várias questões técnicas e táticas sejam desconsideradas. Mas eu vou tentar avaliar de forma individual aqui alguns jogadores que eu acho que dá pra gente falar independentemente dessa questão de altitude. Por exemplo, o Alisson, acho que foi uma partidaça do Alisson, e me impressiona, cara. Mesmo, eu falei assim, pô, hoje a galera vai elogiar o Alisson, porque ele fez no mínimo umas 3, 4 defesas ali muito boas, sem contar a última que foi sensacional. Mas não, o que virou pauta foi que o Alisson não pegou o pênalti, olha que coisa bizarra, cara, eu não consigo entender, desde quando o goleiro pegar pênalti virou obrigação. Aí você vai falar assim, Samuel, não é obrigação, é que o goleiro que é diferente, ele vai pegar pênaltis, mas o Alisson pega, cara. Aí você vai falar, mas não pegou na seleção. Tá bom, então só na seleção ele deu azar de não ter pegado nenhum e aí, por isso ele é ruim. Como se pênalti não tivesse nenhum fator sorte, né? Não tem ali o fator do goleiro acertar o canto na sorte. Não tem isso. Não tem jeito, gente. O Alisson... inclusive eu vi um post que eu falei assim, nossa, os caras, se soubessem como que é aqui no Brasil, acho que um torcedor inglês falando assim, cite jogadores que não tem nenhum hate. Aí o cara coloca o Alisson. Assim, o Alisson é tão unanimidade na Europa que os caras se vissem aqui no Brasil esses pequenos cornetas dele, não iam entender nada. E eu também não entendo. No mais, eu acho que vou tentar falar aqui rapidamente sobre alguns jogadores e aqueles que eu entender que não dá pra gente avaliar muito por causa da altitude, eu vou falar que é o caso do Vitinho, por exemplo, acho que foi muito impactado por isso, sinceramente não consigo fazer uma avaliação muito completa dele nesse caso, e também acho que ele tá um pouco abaixo mesmo do Wesley e do Wanderson, então não sei se vai ter tantas chances assim até lá. O Fabrício Bruno, defensivamente, pra mim foi muito bem, mas com bola pecou um pouco, e aí não tem nada a ver com a altitude, né? Questão de saída de bola mesmo, acho que ele poderia ter tido... Não é uma maior qualidade do Fabrício Bruno, né? Ele é bem melhor correndo pra trás, no mano a mano, na bola aérea, saída de bola do Fabrício é bem comum, e aí você vê que a qualidade do Alex é muito grande nesse sentido, né? O cara joga com a direita, joga com a esquerda, o Alex conseguiu encontrar alguns passes mais verticais do que o Fabrício, e defensivamente ambos foram bem. Ao contrário do Caio Henrique, né? E aí, pra ser justo aqui, quem me acompanha sabe o quanto que eu tenho apreciação pelo jogo do Caio Henrique, né? Principalmente com bola. Mas, de fato, assim... Aí, mais uma vez, né, pode ser que tenha sido um pouco impactado pela altitude, acho que eu gostaria de ver um pouco mais, porque com bola ele mostrou aquilo que ele sabe, ele é um lateral mais técnico, mas me parece que em alguns momentos foi um pouco precipitado ali na marcação, se posicionou de forma equivocada, então eu acho que isso pode pesar para ele não aparecer numa próxima convocação. Defensivamente não foi muito bem, com bola não comprometeu, acho que foi ok. O Andrei, para mim, muito bom teste. Eu queria muito ver o Andrei como esse primeiro volante, esse cão de guarda, digamos assim, porque a gente precisa ter confiança no reserva do Casemiro, porque pro Casemiro ficar suspenso é muito fácil. Eu acho que o Andrei deu conta do recado, principalmente defensivamente. Com a bola, eu acho que ele precisa se movimentar um pouco mais, tentar aparecer um pouco mais para dar essa opção de saída de bola, mas assim... Levando em consideração que era um time totalmente diferente, eu acho que foi um teste muito bem feito, protegeu muito bem a área, defendeu muito bem, acho que foi um bom teste. Vi muita gente criticando o Bruno Guimarães, sinceramente, eu não entendi, ele tentou, ele errou muito porque ele tentou muito, era um dos jogadores com mais fôlego na seleção brasileira e o que mais tentava conduzir a bola, tentava encontrar, ele tem isso, né, que eu já cansei de falar aqui, de não ter pausa nenhuma, o cara assim, é muito vertical o tempo inteiro, eu acho que ele poderia dar um pouquinho mais de tranquilidade, até tem algum momento ali que ele faz isso junto com o Paquetá, o Brasil controla um pouco mais, mas assim, não sei porque as pessoas criticaram muito o Bruno, assim, pra mim foi uma boa partida do Bruno, principalmente por questão física, né, o cara que mais estava aguentando. O Paquetá é um cara muito associativo, que pode ser muito importante para a seleção brasileira, em termos de tabela, de opção de passe, de lançamento, um cara que joga dos dois lados do campo, por dentro, então eu gosto muito do Paquetá, errou muito ontem, né, assim, gesto técnico mesmo, de passe, de lançamento, às vezes ele colocava muita força na bola, aí de novo tem a questão da altitude também, mas acho que foi uma partida ok. Luiz Henrique e Samuel Lino muito impactados pela altitude, aí eu não vou nem fazer uma avaliação muito complexa, e assim como o Richarlison também acho que foi muito impactado nesse sentido, mas o Richarlison eu já acho que ele
deu uma quebrada em alguns momentos, sabe? Acho que poderia ter feito um pouquinho mais. O Samuel Lino não teve nenhuma... As oportunidades que teve, claramente cansado. O Luiz até criou uma coisa ou outra, agora o Richarlison não gostei muito particularmente. Os jogadores que entraram no segundo tempo, também o Estevão estava um pouco precipitado, o Rafinha encostou muito pouco na bola, o João Pedro para mim foi o melhorzinho ali deles, o Jean Lucas não deu para fazer uma análise muito completa, né? Acho que nos momentos que teve a oportunidade de participar do jogo, participou bem. Falando sobre a pior campanha da seleção brasileira, 28 pontos, 51% de aproveitamento, 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 24 gols feitos e 17 sofridos. Quinto lugar, o primeiro lugar foi da Argentina, com 38 pontos. Para mim, esses números refletem muito na CBF. Em termos de prosseguimento da seleção brasileira, eu não me importo muito com isso, em relação a esses números. Porque assim, nas eliminatórias de 2002, por exemplo, o Brasil fez 30 pontos, 2 pontos a mais, com um jogo a mais, né? Então assim, foi praticamente o mesmo aproveitamento e a gente sabe como isso terminou. Não tem uma fórmula secreta. Pô, o Brasil vai muito bem nas eliminatórias, vai ser campeão. Ah, foi muito mal, vai ser campeão. Não, cara, acho que não tem nada a ver. Até porque o nosso técnico não era o Ancelotti. Foi muito mais um processo muito mal feito da CBF, que demorou a achar um substituto pro Tite. A partir do momento que o Tite fala que não seria mais técnico da seleção, a CBF já tinha que ter corrido atrás pro cara assumir no dia seguinte depois do Tite, demorou, 6 meses, ficou com o Ramon de interino, aí pega outro interino, que é o Fernando Diniz, aí aposta no Dorival, que eu achei até uma aposta ok, não dá certo o trabalho, muitas lesões também, Neymar, Rodrigo, quantas vezes, cara, imagina, quantos jogos que a gente deve ter jogado com Neymar, Vini, Rodrigo e Rafinha juntos, se brincar nenhum, vai, mas assim, o Brasil foi muito impactado por lesões, acho que não tem como fugir disso, mas principalmente por essa questão de troca de técnico, que muda muito o estilo de jogo, de convocação, E assim, eu acho que tá muito mais, como eu disse, na conta da CBF do que na conta do Ancelotti, que agora é outro trabalho, é outra história. E agora, assim, também o resultado contra a Bolívia, pra mim, fazia pouquíssima diferença. Tava muito mais curioso em saber como que alguns jogadores iam se portar, o esquema tático que o Ancelotti ia fazer, do que, o Brasil ganhou, perdeu da Bolívia, o Brasil não perdia sei lá quanto tempo da Bolívia. Cara, pra mim isso tudo era irrelevante, principalmente pela atitude e também porque era um jogo muito para testes mesmo. O importante agora é focar em encontrar um time titular. Agora, a partir de agora, pra mim, acabou esse negócio de teste. Na próxima convocação, tem que pensar assim, é a Copa do Mundo. Quais são os melhores jogadores que a gente tem à disposição? Então vamos convocar eles, vamos tentar fazer um time a partir deles aqui. Qual a melhor forma de encaixar o Rafinha com o Vini? O Neymar vai estar bem? O Rodrigo vai estar bem? O Rodrigo vai ser meio, Paquetá? Quem vai ser nosso centroavante? Vai ser o João Pedro mesmo? E o nosso lateral esquerdo? Vai ser o Douglas, o Alexandro, o Alex Telles, o Caio Henrique, o Carlos Augusto? Quem que vai ser? Precisa da sequência para esse cara. Então, assim, isso é o mais importante agora. No mais, acho que a gente sai dessa data FIFA com mais opções, com um leque mais variado, mas ainda muito longe de ter um time titular. É isso, pessoal. Agora, se você está vendo esse vídeo na quinta-feira eu vou publicar uma análise individual de cada jogador na data FIFA. Quem foi bem, quem foi mal, quem ganhou mais pontos com o Ancelotti. Então, se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever, ativar o sininho de notificação para receber o meu próximo vídeo e deixe seu like nesse vídeo aqui, que é muito importante para que o YouTube entregue ele para mais pessoas. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.